Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os discípulos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco, desde o Templo de la Fé, para todo Equador, ou melhor dito, para todo o mundo, porque ele programa não somente é transmitido pela rede Aleluia, pela rádio Ecoantena, pela TV Universal, mas também é transmitido através de nossa rede social, Facebook Obreiros Equador e YouTube Obreiros Equador Universal. Por isso que ele programa ha chegado a tantas pessoas e bendecido a muitas pessoas. Um programa dedicado para edificação, para avivamento da vida dos obreiros e de todos os discípulos. Dentro do programa de hoje, nós outros temos uma pergunta e vamos respondê-la à luz da palavra de Deus. E também o momento de nossa meditação, porque a meditação em la palavra de Deus fortalece, alimenta, nos deixa saudável espiritualmente. E o momento de la oração, onde estaremos de rodillas ante la silla. Hemos dicho que la silla representa o trono de Deus. Mi silla já está aqui preparada. Se é possível, coloca aí em sua casa uma silla. E nesta silla ponga a palavra de Deus, que representa ele próprio Deus. A palavra é ele próprio Deus. E vamos dobrar nossas rodilhas pedindo a Deus justiça, porque Deus é justiça e Ele não se agrada, e Ele não está contente em ver as pessoas sendo injustiçadas, e vamos pedir a Ele esta justiça para a sua vida, para seus caminhos e também para toda sua família. Vamos começar o programa Obreiros em Foco, escutando uma pergunta e respondendo-la à luz da palavra de Deus. E todo aquele que quer participar, ademais dos obreiros, discípulos, CPOs, colaboradores, ademais de eles que já participam com nós outros da oração, se você diga, pastor Jorge, eu posso participar, eu quero a justiça de Deus, pode, envie-nos seu nome, o nome de toda sua família. Aí está nosso WhatsApp, 099-895-9144. Coloque seu nome, o nome de toda sua família e escreva abaixo, eu quero justiça. Se você é de Equador, coloque, estou participando desde Equador, desde Panamá, desde Colômbia, desde outro país. Nós outros vamos pedir a Deus, quando dobramos nossas rodilhas, a justiça de Deus é hecha em la vida de quem crê. Vamos a esta pergunta e já regressamos com todos vocês. Hola a todos del programa Obreros en Foco. Mi nombre es Ingrid, obrera del Templo de la Fe, y me gustaría hacer una pregunta. Cuando somos perseguidos y criticados, ¿cuál es la mejor manera de actuar? De antemano le agradezco la respuesta. Excelente pergunta. É claro que todas as vezes que somos perseguidos, que somos criticados, não devemos estar preocupados em defender-nos, mas em dar testemunho, em exalar o bom perfume de Cristo. Mire a resposta para esta pergunta que você está fazendo, é no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. São dois versículos do capítulo 2 de Provérbios. Mire que está escrito: porque
la sabedoria entrará em tu coração, e ele conhecimento será grato a tu alma. Ou seja, ante las persecuções, antes las tribulações, injustiça, nós outros temos que pedir a Deus sabedoria para mostrar para as pessoas e para aqueles que nos perseguem que nós outros confiamos e vamos seguir confiando em nosso Deus. Versículo 11, por favor, para finalizar, aí está escrito: la descrição velará sobre ti, e ele entendimento te protegerá. Ou seja, quem dar a sabedoria, a fé inteligente, é o Espírito Santo, para que todas as vezes que esteja uno sendo criticado, sendo perseguido, vivendo uma injustiça, uno se defenda, mas que se defenda com as armas espirituais e nunca com as armas carnais. Se você aún não enviou seu nome, e ele nome de toda a sua família para o momento de la oração, e tampouco preparou a sídia com a Bíblia, porque vamos dobrar nossas rodilhas, eu lhe invito a sê-lo, porque o momento de la oração lhe bendicirá. Prepare também um vaso com água, e você que se encontra apartado, e não tem força para regressar, e quer e necessita de ajuda, temos esse trabalho dele resgate em seu hogar. Vamos em seu hogar e lhe ajudaremos a regressar a los caminhos, a los braços dele Senhor Jesus. Vamos começar mostrando-lhe esse testemunho de uma pessoa que se liberou desta enfermidade que ha destruído muita gente, chamada depressão. Aí está nosso WhatsApp, se você também está sofrendo depressão. 099-895-9144. Escreva-nos, porque estaremos listos para lhe ajudar. E se queira chamar-nos também, você pode chamar para este número e você receberá o atendimento e a orientação necessária. Vamos a essa história. No tenía valor, no tenía una estima, porque por dentro yo no valía. Mi nombre es Miriam Rosado y tengo depresión. A la raíz de la muerte de mi mamá vino mi sufrimiento, vino la angustia, la tristeza, al ver que mi mamá ya no la tenía. Fue una angustia, un dolor tan grande de haber perdido a mi madre, porque ella era la única, la que me ayudaba, me sustentaba. Cuando ella estaba más conmigo, era ella. Desde ese punto, mi vida se derrumbó, cayó. Ahí comenzaron mis más tormentos, porque tenía problemas espirituales, que yo veía espíritus, audiciones de voces. Sí, esos eran los problemas que a veces cuando estaba durmiendo como que me aplastaban. Mi vida era totalmente así, destruida, sufría de depresión, angustia, dolor. O sea, no tenía valor, no tenía una estima, porque por dentro yo no valía. O sea, me sentía como una basura. Así me sentía yo. Me sentía como una piedra ahí botada que venían y la pateaban y ya. Mi enfermedad fue a raíz de lo que me hicieron, de la brujería, de la hechicería. Me daban dolores de cabeza constantemente, cólico. Yo no podía comer cualquier comida porque ya me dolía el estómago, la espalda, las piernas. Un día me salieron hasta unas lepras, todo eso me salió en el cuerpo. Tuve 5 años de tristeza, de angustia, de dolor, sin saber qué hacer. Por mi mente pasaba de quererme matar, de quererme suicidar, de acabar con mi vida.
Yo un día cogí un estilete y me quise cortar las venas, pero como una voz que me dijo, ¿y tus hijos? Entonces ahí yo rechacé eso y me levanté y seguí adelante por mis hijos. Bueno, yo la Iglesia Universal la conocí por medio de la televisión. Hablaban de las personas que sufrían de depresión, de angustia, de tristeza, que había una solución. Entonces yo así llegué a la Iglesia Universal, donde yo hice mis cadenas los días viernes, los martes, los domingos, luchando por mi liberación. Y a través de eso yo fui libre de la depresión, de angustia, de tristeza. Todo se me quitó, gracias a mi Dios que a través de la fe, porque es la fe y la confianza en Dios que nosotros tenemos, es eso que nos libera de toda fuerza mala, de todo pensamiento negativo, de tristeza. Ahí, gracias a Dios, también recibí algo muy hermoso, muy bello, que es la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, porque si no fuera por Él, y por Él estoy aquí, porque por Él, vivo por Él, porque mi vida hoy tiene sentido en mi vida. Y yo nunca lo voy a dejar, pase lo que pase, venga las luchas que vengan. Prefiero morir con Él. Y ahí mi vida fue un cambio interior, un cambio total. Fue libre de la depresión, de angustia, de tristeza, de ganas de matarse, de quitarse la vida. Y bueno, le doy gracias a mi Dios porque Él me levantó. Para Dios no hay nada imposible, para Dios es vida en abundancia. Dios es el dueño de todo, de nuestra vida, es dueño de... ¿Cómo le puedo decir? Él es el único, porque no hay nadie más, no hay otro Dios, es solamente Dios. Es el Dios que cambia, el Dios que transforma. Bueno, mi esposo, gracias a Dios, a través de este cambio yo que he tenido, bueno, mi esposo ha cambiado. Ya no es el hombre que peleaba, que discutía conmigo, no. Ahora es un hombre cariñoso, nos ponemos a conversar, tenemos proyectos y gracias a Dios, mi esposo es una gran persona. Yo me casé con él, que a pesar de que me maldicionaron, que yo nunca iba a ser feliz, que yo nunca me iba a casar, y gracias a Dios estoy felizmente casada delante de la presencia de Dios en el altar. Y me casé en la Iglesia Universal. Ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo gastritis, no tengo lepra, no tengo nada. Gracias a mi Dios estoy libre de todas las enfermedades. Para Dios no hay caso perdido. Para Dios todo es posible. Lo que es imposible, todo lo hace Dios a través de la fe, a través de la confianza en Dios. Hoy estoy libre de la depresión, estoy felizmente casada, tengo mis hijos unidos. Mi economía está creciendo, gracias a Dios. Y también recibí el Espíritu Santo, hoy tengo paz, tengo alegría, tengo gozo. Gracias al Señor Jesús, mi vida es transformada por la fe. La Iglesia Universal en Ecuador ya tiene su canal de Telegram. Únase a nuestro canal oficial y reciba contenido exclusivo. Palabras de fe, canciones, testimonios y novedades de lo que pasa en la iglesia. Si no tiene la aplicación, bájela gratuitamente en Apple Store o Play Store y búsquenos como @Iglesia Universal Ecuador o escanee este código QR. Sabemos que servir a nosso Deus não é solamente alabá-lo, não é solamente dizer-lhe te amo, te quero,
eres tudo para mim, não. Nós outros mostramos ele verdadeiro honor ou a verdadeira alabança ao Senhor Jesus, quando nós outros exalamos ele verdadeiro perfume, que são nossas atitudes, nossa maneira de reaccionar ante as situações que vivemos. Quando nosso Senhor Jesus, ele foi ao Calvário, allí nele Calvário, ele pudo exalar ele verdadeiro perfume, mostrando-nos que a missão que foi dada para ele foi cumprida. Não foi hecha de qualquer maneira. Ele cumpriu, dando de ele 100% para que eu, para que ustedes, para que todos puedan ter a oportunidade de la salvação. Livro de Isaías, Isaías 53, 5. Mas ele foi herido por nossas transgressões. Por que Jesus foi herido? Porque ele hizo algo malo? Não. Ele foi herido, lastimado, por causa de nossas transgressões, molido por nossas iniquidades. Molido, você sabe que uma situação, quando você escuta molido, não foi uma situação sencilla, foi uma situação onde a aparência física de nosso Senhor Jesus quedou irreconhecível. Quem mirava para ele Senhor Jesus, fisicamente falando, não o reconhecia. Ele quedou irreconhecível fisicamente porque foi molido, foi herido e quedou completamente transfigurado, porque as heridas lastimaram ele muito forte, mas ele se mantuvo ali. Ele não negou a missão que seu padre entregou em suas mãos. Aí habla mais, ele castigo, aquele sofrimento de ele, por nossa paz. Mire que tudo que Jesus passou, que tudo que Jesus sofreu, foi para eu, para você, para a humanidade, ter paz. Mas que classe de paz? Interior. Quando uno tem paz interior, o que sucede afuera não tem importância. Está lutando, está enfrentando lutas, está enfrentando tormentas, mas uno se mantém em paz, por obra do Espírito Santo. Claro, esta paz não acontece por eleito de uno ser obreiro ou pastor ou frequentar a igreja. Esta paz é fruto generado por ele Espírito Santo. Caiu sobre ele castigo por nossa paz, caiu sobre ele, e por suas heridas hemos sido sanados. Ou seja, ele sacrifício que Jesus hizo em la cruz, obreiros, colaboradores e discípulos, não foi para nós outros a ser um juego em servir a Deus. O sacrifício de ele foi algo sério. Ele sofreu de verdade. Então, quando nós outros enfrentamos lutas, enfrentamos persecuções, hacemos como ele. E na hora que foi herido, e na hora que foi molido, e na hora que foi castigado, ele exalou ele bom perfume. Quando ali estava na cruz, mirou para aquela gente, mirou para os soldados que lhe lastimava, e ele disse: Padre, perdona-os, porque não sabem o que hacem. Allí ele estava perdonando e exalando ele bom perfume. Vamos fazer isso. Vamos estar exalando ele bom perfume em toda e qualquer situação, porque isso é fruto de aqueles que se encontram em comunhão com o Espírito Santo. E vá se preparando, porque um sábado mais nós outros estaremos juntos
determinando, escute-me, determinando que os ojos estejam purificados. Traiga seu colírio. Por favor, traiga ele colírio, porque estaremos nós outros determinando que os ojos estejam buenos, os ojos estejam purificados, porque cada sábado, às 4h30 da tarde, 4h30 da tarde, estamos falando sobre ele perfume, ou como exalar ele bom perfume, e estamos ungindo nossos olhos com ele colírio, para que Deus esteja em nossos olhos, para que jamais podamos ter os olhos de malícia, ou malos olhos, para que nossos olhos possam agradar a Deus. Todos os discípulos, obreiros, colaboradores, todos de Guayaquil vendrão aqui para o templo de la fé. E as demais igrejas receberão o link e participarão. Passe la voz, lutem e traga outros discípulos. Participem para que você pueda alimentar sua vida espiritual. Passe la voz. Toda mi infancia siempre hubo maltrato de parte de mi papá hacia mí. Yo me crié así, de esa manera, sin cariño, solamente con el poco cariño que mi mamá me podía dar hasta un cierto límite. Era una persona básicamente muy triste, que siempre atravesaba problemas, no tenía con quién desahogar mis problemas o cualquier cosa que yo sentía. Entonces, a base de eso es lo que yo empecé a buscar amistades afuera, porque no podía contar con nadie en mi casa. Mucho tiempo después, como más o menos en mi juventud, ya los años de adolescencia, es cuando empecé a beber. El alcohol para mí significaba como una manera de poder desahogar por unos pocos minutos, unas horas. Y a base de eso poco después conocí a mi esposa, porque yo y mi esposa nos conocimos muy poco tiempo. Era una relación a distancia, no nos conocíamos. Entonces, en el momento cuando nos casamos, sin conocernos, al poco tiempo empezaron los problemas. Al mes empezamos a conocernos uno al otro, de verdad cómo era la otra persona. Yo era una persona muy celosa, puedo decir hasta inclusive que era muy machista. Empezaron a haber un poco más de agresión entre el uno al otro, hasta que llegó un día que igual, no es a base del alcohol, estuve embriagado. Le golpeé a mi esposa, la lastimé de una manera muy grave. Mi esposa hubo un día que yo llegué de mi trabajo y ella ya no estaba ahí, completamente se desapareció, ya no estaba ahí. Ella no quiso estar conmigo, por más que le busqué, me dijo que no quería saber nada. Yo conocí la Universal a través de mis papás. Ellos habían asistido más antes, entonces a través del cambio que Dios había hecho ya en la vida de ellos. Entonces ellos sabían que si Dios hizo en la vida de ellos, también podían en la de nosotros. Hasta cuando yo decidí tomar parte de lo que es ya ponerme en serio, es cuando empecé a cambiar, dejé el alcohol completamente porque ese era mi problema grande. Me siento contento, me siento alegre y hay felicidad en mí ahora, ya no solamente de dientes para afuera, sino que completamente me siento una persona muy feliz. No solamente soy un esposo, pero soy papá, soy un hijo, soy un hermano, un nieto, sobrino, muy alegre, muy contento, estoy lleno de vida, francamente, por dentro y por fuera, y eso es lo que yo he aprendido. Me siento muy contento y alegre. Nuestro Deus e nuestro Padre, uma vez mais, por la fé, nós outros dobramos nossas rodilhas com todos os servos, obreiros, colaboradores, CPOs, com todos os discípulos e com todas as pessoas que han vivido uma vida injusta, que han vivido e passado por uma situação de injusticias, pessoas enfermas, pessoas que se encontram vivendo com dolores,
Os remédios e a medicação não ha hecho nenhum efeito em seu corpo. É como se um esteja bebendo água e cada dia esta pessoa está mais sofrida. Ó Espírito Santo, venga com tu poder, venga com a justiça, arrancar esta enfermidade, esta depressão, esta tristeza maldita que se encontra atormentando esta pessoa. Entra em este hogar e arranca todos os pleitos, arranca todos os desentendimentos, a friedade entre o marido e a esposa, ele desentendimento entre os hijos e seus padres. Ó Deus, arranca esta maldição que entrou com uma única finalidade, destruir. Abre os caminhos que se encontram cerrados, rompe todas as travas, arranca esta envidia, esta mala suerte, arranca todo peso, toda mala energia que atormenta esta gente. Meu Padre, bendiga as obreiras, os obreiros, os colaboradores, os CPOs, os discípulos que te servem com tanta fé, mas que também ha tenido suas lutas personais. Em nome dele, Senhor Jesus, determinamos estas águas consagradas, e quando todos beberem de água, beba de la justiça, de tu poder, e quando nos levantarmos, nos levantaremos para a vitória, em nome de Padre, em nome de Hijo e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Respire hundo e seja muito bendecido. Acordando que sábado estaremos aí às 4h30 da tarde. Organize-se, veja direitito para que você não perda esta oportunidade. Não deixe a pereza, por favor. Não deixe a pereza lhe impedir de vir, por mais cansada, por mais cansado que você esteja, lute e venha participar. E se acontece que você esteja trabalhando, obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos, depois da reunião, enviamos a reunião para quem não pôde vir, mas para quem quis quedar em casa, mas para quem não pôde vir, veia, alimenta-te, porque quando uno se alimenta, uno está preparado para qualquer batalha, qualquer tentação que venga, você la vence, porque você está saudável e forte espiritualmente. Os obreiros, colaboradores, CPOs, que estão apoiando, ajudando em los grupos, invita a gente de tu grupo para que venga participar. E Deus, com certeza, com toda segurança, Ele bendecerá. Amanhã estaremos aqui uma vez mais, deixe sua sídia preparada, porque amanhã vamos dobrar nossas rodilhas novamente. E antes que me ouvide, todos os domingos, nós outros enviamos a classe para obreiros e colaboradores, para as igrejas, onde os pastores dão a classe de la palavra de Deus. É uma meditação. Pero, neste mesmo dia, domingo, eu hago a classe por la rede social, Facebook e YouTube. E você poderá participar. E se não alcança a participar às 2 da tarde, a classe queda gravada. Veja, dá uma miradita, um vistaço, porque isso lhe fortalecerá espiritualmente. Que Deus me los bendiga a todos ustedes y hasta pronto. Este fue su programa, Obreros en Foco.
que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.